Fala aí pessoal, beleza? A Motorola trouxe agora o Motorola One Zoom com 4 câmeras, processador Snapdragon 675, 4 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna. E nesse vídeo eu vou trazer para você o que eu não gostei no aparelho nos meus dias de uso. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando o que eu gostei, então se você quiser saber o que eu gostei nesse aparelho, eu vou deixar o link linkado aqui na parte da descrição. Então dá uma olhadinha lá depois que você ver esse vídeo para te ajudar na decisão se você deve ou não comprar o novo smartphone da Motorola com 4 câmeras na sua parte traseira. Mas antes da gente começar e eu começar a falar um pouquinho a respeito de tudo que eu não gostei, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e se quiser comprar o aparelho mesmo com o que eu falar aqui, os links estão todos aqui na descrição. A Motorola ela fez uma gambiarra aqui e trocou a saída de áudio. Ela colocou a saída de áudio do aparelho na parte de cima. Se vocês derem uma olhadinha aqui, ó, ela está aqui na parte de cima e nós não temos som estéreo. Então, se você for jogar os seus jogos, normalmente quando a gente joga, a gente fica com o smartphone assim, né? A saída de áudio, ela está aqui na parte de baixo. Então, na parte de cima, no caso, né? Parte de baixo da minha mão, mas está aqui na parte de cima. Então, na hora que você for jogar os seus games, provavelmente você vai tampar o som do smartphone. Eu já testei com música, tampa e não consegue ouvir praticamente nada. Ó, eu abri um vídeo aqui do canal para vocês terem uma noção, ó. Tá rodando aqui, ó. Tampei. Deixa eu rodando aqui na frente para vocês verem. Focado, ó. Tá sem. Desfoquei, tirei o som. Tampei. Olha, tampado ele praticamente nem sai som. Então, se a gente estiver jogando, ó, por exemplo, ó, ele apaga praticamente o som inteiro do smartphone. É uma coisa bem chata que a Motorola, não sei o porquê que ela mudou isso, eu acredito que seja por conta da disposição das câmeras aqui na parte traseira. Ela deve ter mudado isso daí para poder acoplar todos os componentes necessários aqui dentro. Mas na minha opinião foi um ponto um pouco negativo por conta de quem gosta de jogar no smartphone e até mesmo da maneira de segurar o smartphone para ver vídeo ou coisas do tipo. A próxima coisa que eu não gostei no Motorola One Zoom foi o seu sensor de digitais diretamente na tela. Não é que ele seja ruim, mas se você tiver com o dedo um pouquinho molhado ou um pouco sujo, é difícil dele acertar de primeira e até fica um pouquinho mais lento na hora de você fazer o desbloqueio. Eu vou fazer aqui um desbloqueio aqui, eu não estou com o dedo sujo, acredito eu, para vocês terem uma noção da velocidade que tem o desbloqueio na tela. Vou desbloquear aqui para vocês verem, ó. Demorando um pouquinho, ó, falhou, vou colocar aqui de novo, ó. Ele desbloqueia relativamente rápido quando ele acerta. Então ele não tem uma lentidão tão alta, mas quando o dedo está um pouquinho molhado, ó, tô acertando o dedo normal, só que tá demorando um pouquinho mais que o padrão. Claro que a tela também ela não tá tão limpa, tá? Não sei se vocês conseguem dar uma olhadinha aí, ó, onde eu ponho o dedo tá um pouquinho suja, mas isso implica um pouquinho na hora de utilizar o aparelho. Quando você tem o sensor na parte de trás aqui, se ele estiver sujo ou coisa do tipo, ele passa tranquilamente, passa batido, isso daí você consegue desbloquear. Mas se o seu sensor na parte da frente tiver sujo, ou o seu dedo estiver sujo, ou um pouco molhado, ou suado, pode ser que atrapalhe um pouco na hora da sua experiência com o dispositivo desbloqueio na tela. Um outro ponto que eu não gostei do Motorola One Zoom foi aonde ele está esquentando muito. Normalmente os smartphones, quando você tem um smartphone com você, ele esquenta onde? Ele vai esquentar mais ou menos aqui na parte de cima, que é onde está o processador. No caso do Motorola One Zoom, ele está esquentando aqui na parte de baixo, onde minha mão fica direto enquanto eu estou utilizando. Isso atrapalha um pouco na hora de utilizar e ele esquenta consideravelmente. Então, se você está utilizando o aparelho lá normalmente, digitando, e tem outras coisas rodando com ele, ele está meio quente, provavelmente você vai sentir um pouco de incômodo de estar utilizando ele. Porque se é no smartphone normal e você está lá utilizando, ele está esquentando aqui na parte de cima e não está atrapalhando a sua mão em momento algum. É um ponto negativo, na minha opinião, porque normalmente os smartphones são pensados em não esquentar tanto e nesse smartphone está esquentando um pouquinho mais do que deveria. E nessa questão, eles devem ter jogado o alto-falante aqui para cima e colocado o sensor das câmeras aqui e jogado o processador aqui para baixo para conseguir acoplar todos esses sensores juntos e ter espaço para os mesmos. O outro ponto que eu não gostei no Motorola One Zoom foi o seu sistema. E é uma coisa pessoal, tá? No caso, o sistema ele não tem praticamente nenhuma modificação para você fazer. Se você está acostumado com um sistema que tem bastante opção para você trocar bastante coisa, ele não vai ter essas opções, você vai sentir um pouco de falta. No meu caso, eu normalmente utilizo para ver a velocidade da conexão aqui em cima, utilizo algumas outras coisas como proteger na hora de ligar no bolso, coisas do tipo como trocar o relógio da tela de bloqueio.
e mudar outras funções que nesse sistema eles não têm, infelizmente. Mas é algo pessoal, não é um ponto negativo do aparelho, mas sim uma coisa pessoal que pode te decidir na hora de adquirir o aparelho ou não. É claro que isso leva em consideração se você já vem de outro aparelho da Motorola ou se você está vindo de um Samsung, um Asus ou coisa do tipo, o sistema operacional. Então você tem que pensar bem antes de adquirir, ver um review do sistema para ver se você vai se adequar a ele e conseguir pegar o aparelho sem ter que ficar batendo cabeça para conseguir se acostumar. E o último ponto que eu não gostei tanto no Motorola One Azul foi a sua espessura. Vou tentar focar aí para vocês terem uma noção. Ele é relativamente grossinho, tá? A câmera não atrapalha, não é essa questão da câmera que eu não gostei, foi a sua espessura em si. Ele tem um corpo bem bonito, ele encaixa bem nas mãos e ele é bem pequeno. E por conta disso eles tiveram que aumentar um pouquinho da espessura para conseguir acoplar tudo dentro dele. É um ponto que muitos vão achar que é bobeira, mas dependendo do usuário, porque você tem que levar em consideração que você vai colocar uma capinha nesse aparelho. Então você não pode só ver a espessura do aparelho em si, e sim ele com capinha. Eu vou pegar aqui a capinha dele para vocês terem uma noção de como que ele fica. E vou colocar ela aqui para vocês, ó. Coloquei a capinha, tá? Ó, dá uma olhadinha. Não muda muito, tá? Essa capinha original que veio, ela não muda tanto e ela protege a câmera. Mas dependendo, se você for comprar uma capinha anti-choque, aquela que se cair no chão dificilmente vai trincar o seu aparelho, provavelmente ele vai ficar bem mais robusto do que você está acostumado a ter um aparelho aí. Então é um ponto a relevar se você usa umas capinhas mais robustas, se você é um pouco desastrado ou derruba bastante o smartphone, é bom você relevar essa importância aí da capinha e da espessura desse aparelho. Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se quiser adquirir o Motorola One Zoom, os links estão aqui na descrição, beleza? Muito obrigado por ter assistido, eu espero ter te ajudado e tchau!